ressurreição de Jesus. Uma oportunidade, um recomeço. Para muitos de nós, a começar de mim, temos uma visão diferenciada da nossa vida, nesse novo ciclo que se inicia. É imperativo dizer algumas palavras que esse novo ciclo que se inicia, ele não faz parte, ainda que o homem tente manipular, mas quem organizou a vida humana dessa forma foi o próprio Deus. Nós contamos um ano em virtude do movimento, né, que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento dura exatamente esse período de 365, 366 dias, que forma um ciclo. Depois começa tudo de novo, assim como o dia de 24 horas, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo. E todas essas coisas foram feitas por Deus. Hoje é muito difícil você encontrar cientistas cristãos, mas nem sempre foi assim. No passado, muitos cientistas eram cristãos e foram levados justamente a estudar a ciência até como um propósito de contemplação das coisas criadas pelo Deus Todo-Poderoso. Que a gente sempre tenha cuidado em relação àquilo que a gente fala e àquilo que a gente pensa, para que possamos falar com coerência e não como pessoas que são manipuladas por outras. Temos visto uma geração de evangélicos papagaios. Eles repetem determinados textos, expressões, ideias que não lhes são suas. Eles ouviram essas ideias, eles abraçaram essas ideias sem ao menos estudá-las e passam adiante. Então que a gente não seja contado com esses. Um referencial positivo para todos nós são os cristãos de Bereia. O apóstolo Paulo esteve evangelizando naquela cidade. Eles estavam com a Bíblia na mão, analisando cada palavra que era pregada pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo em momento nenhum se sentiu ofendido ou desmerecido por estar sendo analisado, mas muito pelo contrário, se alegrou, porque se eles tivessem esse mesmo cuidado com os falsos profetas, eles jamais seriam enganados. Então nós também devemos seguir esse exemplo, pesarmos todas as coisas à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Lucas 24, último capítulo do Evangelho de Lucas. Eu creio que a gente já está estudando o Evangelho de Lucas há quase 2 anos, né? Eu não sou muito bom de conta, nem de data, mas eu creio que é mais ou menos isso. E aí eu já estou orando para ver qual vai ser o nosso próximo livro. Se Deus permitir, é lógico. Mas antes da gente abrir aqui em Lucas 24, como a gente tem sempre feito, eu gosto de mostrar aos irmãos como toda a Bíblia está conectada. E eu queria abrir com vocês em Romanos, capítulo 4. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele vai falar justamente da ressurreição de Cristo hoje. O título da gente são três expressões de interjeição. Ele ressuscitou, ponto de exclamação. Ele vive, ponto de exclamação. Ele reina, ponto de exclamação. Esse é o nosso título de hoje. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Essas verdades, elas estão sempre ligadas, pois jamais podemos dizer que Cristo ressuscitou se ele não está reinando nas nossas vidas. Aqui no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai fazer uma ligação entre o nascimento profético de Isaac e a ressurreição de Cristo. Todos vocês sabem que Sara, a mulher de Abraão, era estéril, ela não podia ter filhos. Abraão havia se relacionado com Agar e havia nascido Ismael, mas não foi esse o filho que Deus havia prometido. E agora o apóstolo Paulo usa essa figura de Sara estéril, Sara que já havia, inclusive
passado daquele período onde as mulheres podem engravidar. Abraão já um senhor de idade de quase 100 anos. Então, na ótica humana, impossível esse casal de idosos ter um filho. Mas nós já aprendemos nesse Evangelho de Lucas que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Versículo 19 do capítulo 4 de Romanos, para que a gente possa introduzir o nosso texto de hoje, da ressurreição do Senhor. E sem enfraquecer na fé, aqui a relação é com Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Amortecido aqui significa morto. E morto no sentido não é que Abraão estava morto, é que Abraão estava morto do ponto de vista reprodutivo. Ele não estava mais apto para a produção de filhos, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara avançada. Então Sara já era estéril, desde nova, não puderam ter filhos durante toda a vida deles juntos, e agora ela já está com quase 90 anos. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa é a ressurreição. Por isso que nós, quando Deus nos direcionar, quando meditarmos no capítulo 24 ainda de Lucas, mais adiante, os discípulos de caminho de Emaús, Jesus vai mencionar dezenas de promessas e profecias feitas que mostravam justamente a necessidade do Cristo sofrer, morrer, mas Ele ressuscitaria. Versículo 21, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa deve ser a nossa convicção, principalmente nesse início de ano. É engraçado que todo início de ano, todo fim de ano e início de ano, né? Esse período, fim, início, muitas pessoas, eu espero que vocês não, muitas pessoas fazem, né, uma série de promessas, votos, sei lá como chamar, né? Esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano, se você é magro, né, esse ano eu vou pegar um corpo, né? Não, esse ano eu vou trabalhar pesado, esse ano eu vou dar tudo de mim, né? É impressionante como isso não dura nem o mês de janeiro, nem a primeira semana de janeiro. A gente não tem que entrar nessa, irmãos. Nosso desafio é diário. As nossas convicções, elas devem ser diárias. Você tem desafios hoje. O amanhã é uma incógnita. Nós nem sabemos se ele vai existir. E existindo amanhã, nós não sabemos quais são os desafios do amanhã. Nossa convicção tem que ser: mesmo Deus que vai me ajudar a vencer os desafios hoje. Se Ele me fizer estar vivo amanhã, Ele me ajudará a vencer os desafios do amanhã. E cada dia trará os seus próprios cuidados. Há um desafio muito grande. O ano está começando e muitos já estão pensando, já fizeram programação até dezembro. Nossa. Muitos que sabem que durante o ano serão recolhidos, uns para a salvação eterna, outros para a perdição eterna. Então, isso é muito inútil. Não que a gente não se planeje. Se planejar é algo até positivo, mas é preciso, como o Tiago diz, colocar sempre Deus na equação. Amém. Se Deus quiser, faremos isso e isso. Se Deus não quiser, se Ele quiser mudar os nossos planos, muda, Senhor. Eu acho muito lindo, eu acho que é Agostinho que fala essa frase, né? Ele diz, ó Senhor, onde os meus planos são diferentes dos teus, destrua os meus planos. Essa deve ser a nossa convicção no começo de ano. Porque planejar é às vezes até natural, né? Mas é importante a gente ter essa certeza no nosso coração de que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa.
se a gente está querendo uma coisa, o Senhor está querendo outra, é a nossa vontade que tem que mudar, e não a dele. Falo isso porque muitos dos discípulos não queriam que Jesus morresse. Mas como ele ressuscitaria se ele não morresse? Como ele nos redimiria se ele não morresse? Então é importante que a gente entenda, Deus sabe o que faz. Ele sabe, a gente, na maioria das vezes, nem sabe. Nós deveríamos saber. Versículo 21, continuando. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia! Amém? Vocês estão convictos que o Senhor Jesus vai cumprir tudo que prometeu esse ano? E que ele não tem nenhuma obrigação com a minha e com a sua palavra, mas ele vela pela sua própria palavra. Então as palavras que a gente diz no começo do ano, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus não tem compromisso nenhum com isso, né? Deus não tem compromisso com o pensamento positivo. Deus tem compromisso com as suas próprias palavras. Então que a gente possa se maravilhar com esse Deus fiel, que tem maravilhosas promessas para aqueles que Ele ama e que o amam. Versículo 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Mais uma vez Paulo está falando da justificação pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Todos somos justificados pela fé. E não somente todos que cremos, que fique claro, né? E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Paulo está mostrando que a mesma fé que justificou Abraão no Antigo Testamento é a fé que justifica os cristãos no Novo Testamento. Não há uma diferença. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. O que é imputado? Colocado na conta. Então, assim como o nosso pecado foi colocado na conta de Cristo, a justiça de Cristo é colocada na nossa. Posto que igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou, dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas. Então, porque ele sofreu tanto, e nós vimos os sofrimentos de Cristo nas últimas semanas, né? Capítulo 23 de Lucas descreve, nós assistimos inclusive algumas partes do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que retratam esse sofrimento, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Paulo faz essa conexão que todos nós cristãos devemos ter muito claramente na nossa estrutura de pensamento cristão. A morte e a ressurreição de Cristo, elas estão ligadas. Duas verdades de uma mesma moeda. Muitos falam de Cristo que morreu. Por exemplo, o islamismo acredita que Cristo existiu e que foi um profeta. Eles não acreditam na Bíblia. Eles falam outras coisas de Cristo, mas eles acreditam na existência de Cristo. Então, o Espiritismo fala de Cristo, mas o Espiritismo não acredita em ressurreição, acredita em reencarnação. Então, muitas pessoas acreditam no Cristo que viveu, nos ensinos morais de Cristo, por exemplo, ame ao seu próximo, faça o bem. Muitas pessoas gostam desses ensinos, mas não dessa verdade da ressurreição de Cristo, porque isso destrói a nossa estrutura de pensamento mundano. Para nós é impossível isso aqui. Mas se ele ressuscitou, se ele ressuscitou, o que aconteceu? E a ressurreição de Cristo é diferente de toda a ressurreição, porque a ressurreição não é algo tão novo na Bíblia. Você vai ver que Elias orou e teve gente que ressuscitou. Eliseu a mesma coisa. O próprio Jesus ressuscitou ao filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, já com 4 dias de morto. Mas por que a ressurreição de Jesus é totalmente diferente? Porque todas essas pessoas que foram ressuscitadas, elas voltaram a morrer. Jesus não, ele é a primícia.
daqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Então, por isso que a ressurreição dele é diferente. Muitas pessoas que não estudam a Bíblia podem tentar roubar a sua fé dizendo isso, tentando tirar a preciosidade, a beleza da ressurreição do nosso Salvador. Não, na própria Bíblia diz que outras pessoas ressuscitaram. Por que você fala tanto assim da ressurreição de Jesus? Porque a dele é diferente. A dele simboliza a nossa ressurreição para a vida eterna. O Paulo vai descrever isso mais adiante nessa mesma carta de Romanos. Então, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Só mais um texto, irmãos, antes da gente entrar em Lucas 24, que é 1 de Coríntios 15. A gente até mencionou recentemente esse texto. Os primeiros 4 versículos de 1 de Coríntios 15, que fala do Evangelho, que Paulo pregou aos Coríntios e pregou a toda a igreja. Mas quando a gente estuda mais um pouquinho o capítulo 15, a gente vai ver a ressurreição também aqui, Paulo falando dela. 1 Coríntios 15, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1. Irmãos, eu venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei. E o Evangelho é justamente isso: Cristo morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando pela nossa justificação eterna. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que o seu sacrifício foi aceito. E, portanto, nós que antes éramos inimigos de Deus, agora somos amigos, e mais do que amigos, somos filhos. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, por meio da fé no Evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha o perigo da gente adulterar o Evangelho ou ser enganado por pessoas que adulteram o Evangelho. Os falsos mestres, irmãos, eles são falsos, mas eles são mestres. E eles são mestres em quê? Na arte do engano. Na arte daquele que é o pai deles, o príncipe do engano, o pai de toda mentira. Por isso, tome cuidado, eles são muito bons no que eles fazem, que é enganar. Antes de tudo, versículo 3 de 1 de Coríntios 15, vos entreguei. E é isso que a gente faz, como um mensageiro que entrega uma mensagem. Esses somos nós. Não somente eu agora que estou pregando para vocês, mas todos nós somos evangelistas por natureza. Seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente de escola, acadêmico, seja em qualquer lugar que estivermos, numa padaria, no mercado, qualquer lugar, eu e você somos luz, devemos brilhar. E a luz que brilha em nós é o Evangelho de Cristo. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Ele foi sepultado. Nós vimos isso na sexta-feira. Quem o sepultou? José de Arimateia e Nicodemos, 2 discípulos que ninguém sabia até aquele momento que eram discípulos. Que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Cefas aqui é Pedro. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns que já dormem. Paulo está falando que quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, existiam muitas dessas testemunhas que viram Cristo subindo para o céu, lá na Galileia, no deserto da Galileia, que ainda estavam vivos e poderiam dizer para o céu: eu estava lá, eu vi a hora que ele começou a subir, de repente desapareceu. 500 pessoas. E o mais impactante é que dessas 500, quantos estavam no dia de Pentecostes? Bom, cadê as outras 380? Não tiveram fé para esperar 10 dias? Irmãos, é um alerta para a gente nesse período que se inicia. Versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então esse é o Cristo ressurreto. Esse é o Cristo que ressuscitou no domingo. Por isso nós celebramos a nossa ceia no domingo. Embora a crucificação, né, seja o centro, a cruz é o centro da mensagem do Evangelho, a ressurreição também é. As duas estão no centro. A gente não pode jamais mencionar a morte substitutiva de Cristo na sexta-feira sem falar da sua ressurreição no domingo. Porque se esperamos de Cristo só nessa vida, se não há ressurreição, é isso que Paulo quer dizer. Então devemos comer e beber como fizeram as pessoas ontem, que a gente vai morrer. Se a gente não crê na ressurreição, então era melhor a gente ter ido para a festa, né, ontem, se esbaldar. Não, mas a gente crê na ressurreição. A gente crê, inclusive, no paraíso que está aquele ladrão da direita. Há muito tempo, diga-se de passagem, né? Porque Jesus disse para ele ainda hoje, isso já há 2000 anos. Então tem 2000 anos que ele está lá na nossa frente, né? No paraíso. Agora vamos iniciar o nosso estudo do texto de Mateus 24. Sei que os irmãos estão desejosos, maravilhados com a possibilidade de conhecer um pouco mais do nosso Salvador maravilhoso e bendito. Amém? Lucas 24. Eu falei, eu acho que é profético. Eu acho que quando a gente concluir Lucas, a gente deve voltar para Mateus já pela terceira vez. Lucas 24. Todos encontraram? Lucas ele fica logo no Novo Testamento. Mas no primeiro dia da semana, é o nosso dia, hoje, domingo. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foi vocês acordando cedo para interceder pelo culto, amém? Amém? Quem intercedeu hoje? Pastor, eu intercedi em espírito. Estava dormindo, intercedendo. Eu consigo fazer as duas coisas, né? Consigo dormir e interceder. Amém. No primeiro dia da semana, alta madrugada, significa que elas acordaram cedo. É o que a gente chamaria hoje alta madrugada. A última vigília do dia para os judeus era de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, é justamente nesse intervalo, talvez 4 e meia, ainda escuro. Elas queriam estar no primeiro dia da semana, O domingo para eles já havia começado, né? No sábado às 6 horas. Mas eles queriam estar no domingo pela manhã lá, homenageando Jesus. E olha que coisa interessante, né? Mas Jesus já havia sido enterrado, o que essas mulheres querem fazer lá? Perceba, irmãos, que quando a gente ama Jesus, a gente sempre quer fazer alguma coisa para agradar, mesmo que não faça sentido para os outros. Tem uma passagem, todos vocês conhecem, foi o próprio Jesus que ordenou que estivesse nos 4 evangelhos. Todos vocês sabem que os 4 evangelhos, eles têm inclusive partes, né, diferentes uns dos outros. O próprio evangelho de João é escrito em uma narrativa completamente diferente dos outros 3. Mas tem uma mulher que Jesus disse, tem que estar lá. É a mulher que levou o vaso de alabastro, quebrou e ungiu Jesus. Foi repreendido pelos seus discípulos, liderados por quem? Por Judas Iscariotes. E Jesus disse, olha, o que ela fez vai ficar escrito. Ela me ungiu para a minha morte. Nem sabia que estava fazendo isso. Ela só queria homenagear Jesus. Jesus havia ressuscitado seu irmão. Eles se sentiam amados por Jesus. Qual foi a mensagem delas para Jesus? Quando Lázaro estava enfermo. Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. E ela queria homenagear, ela queria demonstrar afeto a Jesus. E ela fez toda essa preparação, porque não se compra um vaso de alabastro como a gente que vai no shopping e compra
um perfume caro nos dias de hoje. Não, naquela época não era assim. Naquela época você devia encomendar e demorava para chegar. E o problema maior era ter dinheiro para pagar. Porque aquele vaso de alabastro foi feito um levantamento de custo, era o salário de um ano inteiro de um trabalhador braçal. 300 denários é o salário de um ano inteiro de um trabalhador braçal. E ela pegou aquele perfume e quebrou de uma vez só. E ungiu a cabeça e os pés de Jesus. Então, irmãos, esse ano a gente tem que se desafiar isso. Senhor, eu quero fazer mais por você, Senhor, pelo Senhor. Amém. Quero fazer mais pelo Senhor. Não me deixe viver essa vida superficial. Esse cristianismo que não me deixa sair da igreja, mas também não me deixa crescer em Cristo. O cristianismo que nos mantém, né, na rédea. Não, mas a gente foi chamado à liberdade. A gente foi chamado a correr a corrida da fé. Mas assim, a gente nem tem coragem de sair da igreja para o mundo, como alguns, e nem tem coragem de abrir mão do mundo para se entregar para Cristo. Aí a gente fica morno. Cuidado, irmãos, que isso não seja, que essa não seja a nossa descrição. Nós possamos aquecer, manter a nossa fé sempre aquecida nos braços do nosso Salvador. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, tem uma frase de um desses autores cristãos do passado que diz: aquele que foge de Jesus nas primeiras horas do dia provavelmente não irá encontrá-lo no resto do dia. Se a gente não começa o nosso dia com Jesus, dificilmente a gente vai se encontrar com Ele no decorrer do dia. Lutero tinha uma frase, e eu acho muito interessante, já disse isso centenas de vezes aos irmãos. Lutero, ele sempre orava muito, e tinha esse costume de orar antes, né, de se levantar para os seus orações diários. Então Lutero, ele diz: olha, normalmente eu oro 1 hora por dia, mas no dia que eu tenho muita coisa a fazer, eu oro 2. Mas como isso, pastor? Porque assim, se eu tiver muita coisa para fazer, vai ficar mais difícil. Eu vou só trazer uma organização assim básica, não que seja, não é nada, isso é só exemplo, viu, irmão? Vamos imaginar que você acorde todos os dias 5 da manhã ou 6 da manhã e que você busca o Senhor de 6, você não ora 1 hora, vamos imaginar que você ora meia hora, né? Você busca o Senhor lá de 5 da manhã às 5h30, ou de 6 às 6h30. Mas tem um dia, ou tem uma semana que vai se iniciar, que você sabe que vai ter muita dificuldade, desafio. Aí você não acorda 5, você acorda 4. E aí você ora mais. Porque você sabe que naquele dia você vai precisar mais. A gente deveria fazer isso. A gente deveria ter isso como prática de vida. Por isso que o Senhor Jesus convidou os apóstolos, João, Pedro e Tiago, a estar em oração com ele no Getsemane, mas eles não conseguiram. Porque aquela hora eles precisavam estar mais do que nunca em vigilância. Mas como eles não estavam em oração, não conseguiram vigiar. Porque vigiar e orar também sempre vem junto. Como a morte e a ressurreição de Cristo. Como arrependimento e fé sempre vem juntos. Então aqui no versículo 24, elas acordaram cedo. Elas haviam organizado as coisas no dia anterior, levando os aromas que haviam preparado, ou seja, elas prepararam no dia anterior. Assim que terminou o sábado, que era o dia oficial do descanso, elas começaram a preparar as coisas. Mais uma vez, irmãos, isso deve trazer uma reflexão para nós. Eu brinquei com vocês, né? Uma brincadeira com fundo com seriedade, né? Quantos acordaram cedo para interceder pelo culto? Mas a gente devia ter intercedido pelo culto desde ontem à noite. Se organizando. A gente tem que entender, irmãos,
O nosso inimigo é a criatura mais astuta que o Senhor Deus criou. Você já imaginou isso? Por exemplo, todos nós que estamos aqui, mesmo aqueles que dormiram mais tarde, né? Nós dormimos. Algumas horas, alguns minutos, dormimos. Satanás não precisa dormir. Ele passou a madrugada inteira olhando para você e pensando como te desviar dos caminhos do Senhor nesse ano que se inicia. Ele só faz isso, irmãos, há milhares de anos, e ele é bom no que ele faz. Antes da gente continuar aqui, eu quero só mostrar para você uma verdade que a gente ouviu muitas vezes. Eu já preguei sobre isso, o irmão José já pregou sobre isso. Apocalipse 12. Toda vez que você se sentir cansado de orar, de ler a Bíblia, de buscar fazer as coisas de Deus, dê uma lida aqui, para você se sentir motivado. Mas como assim? Motivado por isso? Meu filho. É como aquele que está com vontade de caminhar, não quer correr, e aí vem um pitbull atrás dele. Ele se sente motivado a correr. Amém? Eu não queria correr, mas o cachorro me motivou. E se eu não correr, minhas pernas vão virar, né? O lanche dele. Olha que coisa. Versículo, eu não vou ler toda a passagem para não ser muito longo, mas no versículo 12, do capítulo 12: por isso festejai, ó céus, os que já morreram, que estão na glória, estão lá se alegrando. Por quê? Porque Satanás não interfere mais na vida deles. A gente também, no momento que a gente atravessar a porta da cidade celestial, não tem mais o que a gente se preocupar, nem com o diabo, nem com o pecado, nem com a influência do mundo. Mas enquanto a gente estiver aqui, irmão, é luta. E não é luta no sentido só de que as coisas vão dar errado. É luta até quando elas dão certo. Quando foi que o coração de Salomão foi corrompido? No início? Ou quando ele se tornou um homem rico e respeitado? Então cuidado. O sucesso também é uma cilada, que muitas vezes é usada por Satanás para fazer tropeçar. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar. Ele não está falando da terra, irmãos, porque a terra não tem que ter medo. Ele está falando de quem habita na terra, nós. No mar. Ou seja, você acha que no continente é perigoso? Aí você vai, não, eu vou comprar um barco, a vela, e vou ficar... Tem gente que faz isso, né? Ficar rodando o globo, porque aí Satanás não vai me pegar, porque eu não estou na terra. Eu estou no mar, circulando. Ele está lá também, com você no barco. Eita Jesus, misericórdia. Pois o diabo desceu até vós. Ele desceu. E a nossa ideia às vezes é que ele subiu. Porque o diabo pra gente está lá embaixo, no inferno, né? Não, ele não está lá não. Pastor, mas o diabo é o dono do inferno. Eu vejo isso nos filmes de terror. Pois é, os filmes de terror estão tudo errado. O diabo não está no inferno e nem quer ir para lá. Nem o diabo, nem os demônios. Eles estão, inclusive, revoltados, porque eles sabem da sua condenação breve. Pois o diabo desceu até vós. A ideia é justamente ele foi expulso do céu. Olha, irmãos, que coisa. Todo demônio já foi um anjo. Todo apóstata já foi um cristão. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Cólera, irmãos, é aquela raiva que faz você até babar. Sabe? Quando você vê um cachorro com vontade de morder, chega baba assim, né? Rangendo os dentes. Essa raiva que ele está dizendo aqui é uma raiva incontrolável. Por isso Satanás não dorme, ele vive ao derredor. Ele está esperando um momento de descuido nosso. E como a gente dá esses momentos para ele? Infelizmente. Cheio de grande cólera, sabendo que pouco
pouco tempo. Agora você vê, Satanás, um ser que está há milhares de anos na Terra, tem essa consciência de que tem pouco tempo. A gente, que tem uma vida aqui na Terra muito menor, acha que tem todo o tempo do mundo a nosso favor. Esses dias eu estava conversando com a jovem, foi ontem. E aí ela disse para mim assim, não, 2023 eu ainda não vou fazer não, mas 2024 eu vou fazer algumas coisas. Eu digo, você nem começou 2023? Ó, Senhor Jesus. E você já está desistindo? É como tem gente, não, assim, a década de 20, né? Mas em 2030 eu vou ficar firme com Jesus. Como assim? A gente tem que ter cuidado, irmãos. Ele está ao derredor e ele está preparado. E ele está se preparando para isso há muito tempo. Esse é o nosso inimigo. Ele sabe como nos fazer o mal. Mas olha que coisa linda. Voltando para o nosso texto de Lucas 24. As mulheres tiveram que enfrentar todas os dardos inflamados. Satanás, por exemplo, lançou um dardo inflamado nessas mulheres. Elas saíram preocupadas. Como nós iremos remover a pedra? Somos mulheres, somos frágeis. A pedra é pesada. Mas isso impediu elas de ir? Não. Olha que coisa linda. Mas os romanos haviam selado o túmulo. Justamente porque o Sinédrio pediu, né? Vai que os discípulos roubam o corpo de noite. Tinha guardas na porta do túmulo. Isso impediu elas de ir? Não. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez para um leitor superficial, para alguém fazer uma leitura assim, sem tanta responsabilidade, parece que o que essas mulheres estão fazendo é tão trivial. Mas é no trivial que está o perigo. É no seu trabalho que você tem o perigo de ser corrompido. É no seu trabalho que você tem o perigo de se tornar um mentiroso. Mas é só uma mentirinha. E é para o bem. Então a gente tem que ter cuidado. As coisas triviais, elas são desafiadoras. Tem coisa mais desafiadora, irmãos, para nós que estamos aqui, do que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, um bom irmão. Tem coisa mais desafiadora para nós como igreja do que sermos irmãos em Cristo uns dos outros? Parece tão fácil, né? Mas é justamente nesse que se parece tão fácil que a gente vê os maiores desafios. Essas mulheres tiveram que enfrentar muitos desafios na mente delas para fazer o que fizeram. Mas há uma recompensa que a gente vai ver aqui. Sempre vale a pena seguir o conselho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está guiando essas mulheres. Não é um sentimentalismo. Coitadinho de Jesus, morreu. Vamos lá fazer alguma coisa por ele. Como alguém, né, que no final do ano vai distribuir cestas básicas com a instituição de caridade, né? Sim, e aí? É isso que você vai fazer? As pessoas só precisam de comida? Será que se a gente tiver comida, e eu acho que todo mundo tem, né? Principalmente, né, pelo Senhor Jesus. pelo aquilo que está ao redor da nossa cintura, dá para ver que o pessoal aqui está bem alimentado. Socorro. Isso significa que a gente não tem problema? Então, irmãos, a gente sempre gosta de se enganar, mas como cristãos a gente já virou essa página. Agora é a verdade que reina. Ainda no versículo 1, ainda não passei dele, né? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Agora uma pergunta para vocês. O que vocês prepararam para Jesus na manhã de hoje? Nada? E eu não estou falando dessa caixa aqui, azofilácio, não. Porque se alguém trouxe alguma coisa, isso é uma pequena parte do que você tem que trazer para ele.
Inclusive, se você traz alguma coisa aqui sem antes oferecer o seu corpo vivo, santo e agradável a Ele, isso que você colocou aqui vai cooperar contra você. Vejam a história de Ananias e Safira. Então é importante a gente entender, nós não viemos aqui para cultuar a nós mesmos. Nós viemos aqui para buscar a face do Senhor, para servir. As igrejas hoje, elas são moldadas, fundadas, arquitetadas para agradar pessoas. Quando a igreja é um ambiente onde a gente aprende a agradar a Cristo. Não é por acaso que a gente tem um nome nos nossos encontros de culto. Culto é uma expressão que significa serviço. Nós viemos servir ao Senhor. Mas nós ouvimos as pregações porque isso também faz parte. Isso me torna o melhor servo. Conhecendo aquele que eu sirvo, eu posso servir o melhor. E elas estão preparadas. E aqui a gente faz uma ligação, irmãos, entre esse texto e um texto que está em Mateus. Vamos lá rapidinho? Fique tranquilo, irmãos. Quando é o horário certo, eu concluo, a gente continua, se Deus permitir, em outra oportunidade, mas eu não vou passar rápido, porque eu creio que tem coisas importantes a serem ditas. Tem uma parábola em Mateus 25, muito conhecida, que é a das 10 virgens. Eu não vou fazer a exposição da parábola toda, mas eu gostaria de centralizar, de chamar a atenção da gente para as virgens que entraram na festa. Versículo 6, Mateus 25, 6. Mas à meia-noite, irmãos, é a meia-noite. A meia-noite foi quando soltaram os fogos, não foi? Não, a meia-noite é o horário que estava todo mundo dormindo. O povo ia dormir 7 da noite, aqueles que dormiam tarde. Meia-noite era todo mundo dormindo, não tinha nada na rua. Então, meia-noite, elas estão lá. Ouviu-se um grito, eis o noivo. Aqui é aquele que é o que vai na frente anunciando a chegada, né? Sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que você acha que está acontecendo com a fé de algumas pessoas? O que você acha que aconteceu com a fé de algumas pessoas que abandonaram a congregação durante o ano 2022? Isso aqui. Não se atentaram que a fé estava se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Por quê? Porque a salvação é individual. Então você está na igreja, aquele que saiu da igreja, ele vai tentar te convencer a sair com ele. Mas a salvação é individual. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós e a nós. Ide antes aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram. Apercebidas as que estavam preparadas. É como aquelas mulheres, elas estavam preparadas desde a noite anterior para o que elas iam fazer na madrugada de domingo. Por isso que é perigoso quando uma pessoa diz assim: pastor, eu senti de fazer isso, então não faça. Não pode sentir e fazer. Você sentiu, eu vou orar. Vai ver se é isso mesmo. Porque o seu coração e o meu coração é enganoso. Até aquilo que a gente pensa que é o bem pode ser algo mortal na vida do próximo e na nossa. Orar. Para se preparar. Para, se de fato é aquilo que Deus quer que você faça, você fazer bem. Para a glória dele. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele nas bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Já pensou, irmão? Eu e você nessa situação?
Porque o alerta é para a gente. É para a gente que está na igreja e que se considera crente. Virgens aqui não é uma analogia aleatória. Virgens são pessoas separadas. Pessoas que ainda não se contaminaram, por assim dizer, com relações humanas. Ainda se mantêm castas. E aqui é uma analogia daqueles que acreditavam estarem separadas para Cristo, não estavam se relacionando com o mundo, mas não se prepararam para Cristo como deveriam. Acharam que só o fato, é como eu já ouvi algumas vezes, e vocês também, a pessoa vai dizer, eu sou um cristão, por quê? Porque eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Eu batia, agora eu não bato mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Parece que você se torna cristão, para alguns, deixando de fazer algumas coisas. Não. Deixar de fazer algumas coisas, irmãos, até a falsa religião produz esse tipo de engano. O cristianismo é uma fé ativa. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente, tem que andar como ele andou. Não é só deixar de fazer o mal, é começar a fazer o bem. As pessoas têm se enganado. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, olha o alerta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse alerta é para nós. A gente não se encontrou, assim, do ponto de vista do término das nossas vidas, da volta de Cristo com Cristo em 2022. Mas isso pode acontecer em 2023. 2 pessoas da nossa congregação partiram em 2022. A irmã Osana e a irmã Maria. Elas começaram em 2022 com a gente. Não terminaram. E aí? Se a gente estiver aqui no final de 2023, talvez alguns de nós não estejam. Mas a pergunta não é, não estão aqui, é onde estão? Onde estarão? Onde estaremos? Por isso não tem nada mais urgente, irmãos, do que cuidar da nossa alma. Nada é mais urgente do que isso. Versículo 2 do capítulo 24 de Lucas. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Elas encontraram a pedra removida. Mas elas estavam preocupadas justamente com a pedra. Mas vai surgir um outro problema. Cadê o corpo? A pedra não está mais lá. Quer dizer, estava lá, mas estava removida. Os guardas já tinham corrido, meu filho, léguas. Mas cadê o corpo, irmão? E é por isso que eu quero convidar com vocês a gente parar um pouco aqui e ver isso nos outros evangelhos que trazem, né? Versículo, está no evangelho, vamos primeiro para o de Mateus. Mateus, capítulo 28. Muito bom a gente estudar, né? Assim eu gosto. No final do sábado, versículo 1, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena é uma pessoa muito tranquila. Muito tranquila, ela só tinha 7 demônios que a acompanhavam, até que Jesus a libertou. Então, olha as pessoas que estão na igreja. Às vezes a pessoa diz assim, você está lá na igreja se escondendo, eu sei quem você era antes. Você acha que Maria Madalena não ouviu isso? Graças a Deus. Me diga mais como eu era antes, porque isso me ajuda a agradecer ao Senhor Jesus. Às vezes, a minha falta de vigilância faz com que eu esqueça de onde Jesus me tirou. Aí Ele usa os ímpios para esfregarem isso na minha cara. Aí eu agradeço. Obrigado. É verdade. Eu era essa pessoa mesmo. Louvado seja Deus, que salva pecadores. Ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria,
aqui provavelmente é Maria, né? A irmã de Lázaro. Foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto. Ó, Lucas não descreve, né, pormenorizadamente, mas Mateus é mais preciso. Teve terremoto. Isso é os anjos movendo a pedra. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Não é bonito isso, irmão? Rapaz, a gente se emociona, né? No desenho bíblico, então, é tão bonito. Aquilo que é um desafio para a gente, né? Porque aqui são vários homens para remover essa pedra. Aí o anjo do Senhor vai, ué, e você está lá. Só isso. Os grandes desafios para nós, para o Senhor, são menos que nada. Então, não se preocupe com os desafios materiais desse ano, não. Ocupe-se em ser mais espiritual esse ano. Glória a Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais, essa verdade nunca deixou de se cumprir. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. A ideia de relâmpago é uma pessoa reluzente. E as suas vestes alvas como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos. Ó, os guardas romanos, por tirar da corajosa. Não ficou um, meu filho. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, ó, o compromisso de Deus é com quem? Com os seus. Com o seu povo. Os guardas, ele bota para correr. As mulheres, eles botam para ficar. Como Deus é maravilhoso, irmãos. As mulheres podiam também ficar assustadas e correrem. Mas olhe como é maravilhoso. E vai blasfemar ainda mais de Deus. O sol se põe sobre justos e injustos. Ímpios têm problemas financeiros, ímpios têm problemas de saúde, ímpios têm problemas de relacionamento, mas isso não aproxima eles de Deus. Os nossos nos aproximam. Pelo menos deveriam. Versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. A gente já falou várias vezes, na Bíblia tem uma centena. Algumas pessoas dizem, né? Alguém contou, eu não contei, por isso eu não posso afirmar, né? Mas diz que há um não tem mais para cada dia do ano, né? 365, 360 não tem mais, não sei. Alguém contou, né? Eu só li a respeito disso, não posso afirmar que sim nem que não. Mas não tem mais é porque as mulheres também ficaram com medo. Vê os guardas correndo e diz: e aí? Olhou uma para a outra, já pensou? Maria Madalena olhou para outra Maria, e aí, vamos correr? Marcinha dá uma olhada para a Mirella, dá uma olhada para a irmã Antônia, olha para a Rita. Rita já é mais, né? Não, vamos ficar. Rita é retada. Rita fica mesmo. Vamos ver qual é desse anjo aí. Vamos ver se ele é anjo mesmo. Se você de calma, é brincadeira? Oh, Senhor, obrigado por essa alegria diante de tanta tribulação. Não temais, porque sei que buscais a Jesus. É imperativo, irmãos, a gente saber, presta atenção, é imperativo a gente saber que Deus sabe o que está dentro da gente. Às vezes a gente está aqui na igreja, com o coração todo magoado com Jesus. Ô Jesus, eu fiz tudo certinho, minha vida está toda torta. Aí a pessoa está lá, dentro ela está chateada com Jesus. Mas aí dobra o joelho e diz: ó Senhor, eu te agradeço por cada dificuldade, mentiroso. Deus sabe, irmão. Então, assim, se eu tiver que falar, se você não conseguir falar a verdade, fique gemendo, chore, né? Mas não minta para o Senhor, porque Ele sabe. Aqui, Ele sabia, não abriram a boca. Mas vocês estão buscando Jesus, né? Eu sei. Me falou já. Ele sabe o que está aqui dentro. Então, é uma atitude muito insensata
se aproximar de Jesus, com falsidade, que loucura. Ele sabe, irmão, não precisa fingir não. Ah, mas aí o senhor vai saber que minha fé é fraca. Ele já sabe, já falou tantas vezes na Bíblia. É claro que a nossa fé é fraca, porque a gente precisa de um Salvador o dia todo. Estarei com vocês o tempo todo. Ele sabe como a gente é fraco. Eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Eu estou lendo esse texto porque lá em Lucas, quando a gente voltar, você vai ver que as mulheres entram e elas veem que Jesus não está lá e voltam para avisar aos apóstolos. Mas assim, houve esse diálogo com o anjo antes. Eu já disse isso algumas dezenas de vezes, mas é sempre bom lembrar, para mim e para todos. Os evangelhos sinóticos, eles são tidos como sinóticos porque essa palavra significa algo que deve ser visto conjuntamente, como um quebra-cabeça. Quando você pega uma parte do quebra-cabeça, às vezes você não tem noção qual é a figura. Quando você monta o quebra-cabeça, você sabe, você vê uma figura, muitas vezes. Então, o evangelho sinótico, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é isso. Muitas vezes o evangelista Mateus, ou o evangelista Marcos, ou o evangelista Lucas, eles chamam a nossa atenção para determinados aspectos numa mesma cena. E aí, quando a gente lê os três, a gente tem ideia da cena completa. Eles não estão se contradizendo, eles estão se completando. O autor é um só, é o Espírito Santo. Então aqui, ele não está, ainda em Mateus 28, versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E ele vai adiante de vós para a Galileia. Então ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Mas como é que ele vai para a Galileia? Ele vai pegar um jumentinho emprestado? Ele não precisa mais disso. Ele pode aparecer e desaparecer, ele pode voar, ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Versículo ainda 8, é como vos digo, versículo 7, né? É como vos digo, versículo 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. O cristão normalmente, quando tem experiência, né? Não sei se vocês já tiveram experiências com o Senhor em oração, é muito bom, né? Mas dá medo. Você tem medo não? Você está orando, e você sente a presença do Senhor. E aí dá medo, mas ao mesmo tempo dá alegria, porque é o Senhor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos sido influenciados por uma geração que muitas vezes fala de uma alegria sem reverência. Essa alegria não é santa. Vamos pular para Jesus, vamos gritar para Jesus, vamos quebrar tudo para Jesus. Não, isso não é para Jesus. A gente se alegra com Jesus, mas com reverência, com temor. Cuidado. Satanás, ele tem as mentiras mais difíceis de serem descobertas, porque ele cobre as suas mentiras com aparentes verdades. As meias verdades, elas são perigosíssimas. E difíceis muitas vezes de serem descobertas. Por isso, cuidado. Cuidado para você, cuidado para mim também. E retirando-se a elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! É bonito isso, irmão? É um cumprimento, né? E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Aí o pessoal vem e diz: porque mulher que não pode pregar na igreja, então as mulheres não podem fazer nada na igreja. Pergunta essas mulheres se elas pensavam assim. Nenhuma delas tem vontade de pregar. Você não vai ver isso em Atos. Mulheres pregando num culto público. Mas quais foram as primeiras a verem Jesus ressurreto?
mulheres. Se Jesus te pedir para botar um copo de água e você fizer isso de todo o coração, você vai ter prestado um serviço para o Senhor muito melhor do que o pregador que não se preparou adequadamente para a pregação. Tem um autor que ele coloca isso da seguinte forma, ele diz, olha, se no céu tivessem milhares de anjos, né? Se no céu Deus tivesse dado ordem a 2 anjos, um anjo, olha, você vai destruir toda aquela região, e o outro anjo ele dissesse, eu quero que você varra o chão dessa sala, os dois se sentiriam felizes. Não, mas o outro, você viu? Ele foi chamado para destruir toda uma região, olha que honra. E o outro, coitadinho, varreu o chão de uma sala. Mas vem cá, não foi a ordem que Deus deu a cada um? Foi. E qual a diferença? Quem faz essa diferença é a gente, irmãos. Que vive no meio de uma sociedade preconceituosa. No meio de uma sociedade que valoriza coisas que não valem nada. E que desvalorizam aquilo que vale muito. Que a gente não viva dessa forma. Que a gente aprenda a entender de que o importante é obedecer. Não existem ordens grandes e pequenas, só existem ordens. E o importante é a gente fazer o nosso melhor em relação às ordens que recebemos. Por isso que eu disse aos irmãos na sexta, e digo de novo, irmãos, nesse ano de 2023, busque do Senhor o que é que Ele quer de você. E sirva o Senhor, claro, é nessa congregação que Ele te chamou. Então, sirva o Senhor de todo o coração, não seja, desculpe a expressão, mas é necessário, não seja um peso morto. Não seja um ramo sem fruto. Porque o destino do ramo sem fruto, qual é? É ser cortado para ser queimado. Todos nós devemos dar frutos. Quero convidar vocês agora rapidamente a Marcos 16. Aí depois a gente vai para Lucas e conclui, tá certo? Marcos 16, 1. Jesus é bom demais, irmãos. Amém. E o diabo não presta. É verdade. E os enganos dele não valem nada. Amém. Comparado com aquilo que o Senhor nos oferece dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. 16, versículo 1 de Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena. Olha, quem é Maria Madalena? Eu tenho certeza. Olha, não vai ser só vocês mulheres que vão querer conhecer ela, não. Eu também vou. Eu tenho uma lista de gente que eu quero chegar lá no céu e conhecer. Quando eu leio a Bíblia, eu sempre dou uma anotada. Falando, eu quero conversar com ele. Eu estou conversando com Elias. Diz, ô Elias, o que você sentiu? Eu senti tantas vezes, Elias. Aquela sua ida para a caverna, você foi só uma, né? Eu fui várias. Bem, Elias, que você me ajudou na sua experiência. Pedro, meu irmão, como você me ajudou. Porque muitas vezes eu me senti negando meu Salvador e sentia Ele me chamando como chamou você. E Maria Madalena, hein? 7 demônios. Diga aí, Maria Madalena, eu estava nessa pegada. Eu não sei se eu tinha 7, 14 ou 21, mas que eu tinha. Até que Jesus entrou na minha vida. Ele é assim, irmãos. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, que já a outra Maria, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Mais uma coisa que a gente não sabia, elas compraram. Custou alguma coisa. Você quer que um crente fique de orelha em pé na igreja? Fale de dinheiro. Um já diria, um pastor do passado, a parte mais difícil do cristão se convencer é o bolso. Às vezes a gente está falando justificação pela fé, calvinismo, rabinianismo,
problema. Olhe, é verdadeira, está na Bíblia. É verdade, pastor. Mas nós devemos entender que tudo que temos, até do ponto de vista material, pertence ao Senhor e não mais a nós. Não, pastor, aí já não entendo assim. Pastor, eu tenho uma coisa assim que não me deixa dormir. O que é? O dízimo é bíblico? Mas pastor, eu dizimo. E a oferta? Porque ainda a oferta está repreendido. Além de dizimar, ainda tem que ofertar. Aí vai sobrar o que para mim? Isso é os cristãos espirituais. Não, eu não dou nada na igreja. Quando eu vejo uma pessoa assim com necessidades, eu vou lá, principalmente eu vejo um diabético e dou muita fruta para ver se ele morre logo. Pelo amor de Deus, irmão. É assim que a gente ajuda alguém? Não, irmãos. Percebe logo que as pessoas querem o quê? Aliviar suas consciências, dando um resto. Será que você nunca viu o primeiro culto? O que fez a diferença entre o justificado e o não, a demonstração de fé foi o quê? A oferta que os dois trouxeram. A oferta de Abel foi aceita. E a de Caim? Não. Parece que a gente não aprende. Cuidado. Quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é Paulo que está falando ali, é o Espírito Santo por meio de Paulo. E a raiz é aquilo que fica embaixo e a gente não vê. É a raiz. Olha, irmãos, 100% dos avarentos têm certeza que não são avarentos. Nossa. Você sabia disso? Você acha que o avarento sabe que é avarento? Não, ele é econômico. Ele é prudente. Vai revelando. Ele é um estudante da Bíblia que descobriu que o dízimo faz parte de uma ideia do diabo de enriquecer pastores. Meu Deus do céu, é sério? Então, a gente vê essas coisas nas mídias sociais, assim, né? Não é possível que esse povo não lê a Bíblia e fica só repetindo essas frases vazias. Cuidado, irmãos. Compraram aromas para irem embalsamá-lo. E só vocês prestarem atenção aqui especial, naquela época a mulher não trabalhava. Então assim, elas não tinham uma fonte de renda fixa. Para elas terem dinheiro era muito mais difícil do que para os homens. Elas tinham que guardar muito mais. Elas tinham que ser muito mais generosas. Por quê? Porque elas não tinham uma fonte de renda como o homem que podia trabalhar. As mulheres não trabalhavam. Não tinha mercado de trabalho para elas. Isso impediu elas? Impediu elas? Não. Percebe, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente se assusta com a gente mesmo. Porque se é uma coisa que nós somos bons, é em dar desculpas. A gente é muito bom em dar desculpas. Muito bom. Então, pessoa que se afasta da igreja, é porque, né? Pessoa que se divorcia, aí diz assim, já vi isso, porque a gente não estava mais combinando. Desde quando combinar e descombinar é motivo de divórcio? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Desculpas, elas não funcionam. A gente se arrepende, a gente muda. A Bíblia diz que a gente confessa e deixa. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Muito cedo. Elas já estavam se preparando desde a noite anterior. Diziam umas às outras, olha a importância.
O que é que está escrito em Hebreus 9? Devemos estar juntos na congregação, devemos nos reunir como igreja, não devemos seguir o costume de alguns que abandonam a reunião pública, mas estejamos juntos, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Essas mulheres estavam juntas e elas se estimularam ao amor e às boas obras. Se não me engano, é no livro de Provérbios que diz: se você andar com sábios, se torna sábio. E se andar com tolos? Então você está andando com quem? Quem é a pessoa que você segue no YouTube? Quem é a pessoa que você segue no Insta? Cuidado. Essa pessoa está te influenciando muito mais do que você pensa. É verdade. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Elas se preocupavam com isso, mas ela já estava removida. Sabe, irmãos, a maioria dos problemas que a gente está pensando agora no dia 1º de 2023, que iremos enfrentar em 2023, Deus vai fazer com que a gente não tenha tanto trabalho com eles. O que vai mais nos dar trabalho em 2023 são coisas que hoje a gente não faz ideia que a gente vai passar. A gente não faz ideia que a gente vai enfrentar algumas tempestades nesse ano de 2023. Vou dar um exemplo. Quando o Senhor Jesus virou para os discípulos e disse: vamos atravessar até a outra margem do mar. Eles imaginavam que quando fosse de noite havia uma tempestade e o barco quase ia afundar? Afundar? Não. Então a gente às vezes pensa, às vezes está começando em 2023, a gente, meu Deus, tem isso, tem aquilo, e o Senhor tão poderosamente vai removendo a pedra. Mas tem outras coisas que a gente vai ter que enfrentar. Não é porque o Senhor removeu a pedra que os desafios acabaram. Existem outros. Por que o Senhor removeu a pedra? Porque era um desafio que a gente não conseguiria. Ele não vai colocar sobre você e sobre mim nenhuma prova que não seja humana. E nenhuma prova que não possamos suportar. E junto com a aprovação, Ele nos dá sabedoria para superá-la. Essa tradução que diz assim, junto com a prova vem o escape, dá uma ideia meio de fugitivo. Você está na aprovação, louco, procurando a porta escrita, saída, para você sair correndo. Não é isso que Paulo quer dizer. Paulo dizendo que junto com a aprovação ele nos dá sabedoria para superar aquele obstáculo, transpor aquele obstáculo. Não é fugir covardemente do obstáculo. Em nome de Jesus, almas, corpo e espírito, né? Vamos continuar aqui. Ainda em Marcos. Versículo 4. Olhando, viram a pedra que estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Que jovem é esse? É o anjo, que Mateus descreve de outra forma, né? Mateus fala do terremoto, a luz, das vestes. Vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. De novo, está vendo? Não vos atemorizeis é a mesma coisa que não temais. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a... Olha para isso. Mas por quê? Pedro é discípulo, irmão. Pedro é crente. Mas a essa altura, ele já não se achava mais. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Olha a oportunidade que a gente que não teve um ano de 2022 assim tão bom, eu falo por mim. A gente tem a oportunidade de em 2023 sermos cristãos melhores. Amém. E ele diz aqui agora, concluindo essa passagem, para a gente voltar para Lucas e fechar nosso estudo de hoje.
E de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Mas eu quero continuar, porque tem essa parte assim muito bonita. A primeira testemunha da ressurreição foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios. E aí a gente vê algo assim, né? Precioso. O apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente viu isso se cumprindo na vida dessa mulher, Maria Madalena. Versículo 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. E eu acho tão lindo, porque assim, Marcos está falando da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, irmãos, já havia sido mencionada no início do capítulo 16. Capítulo 16, que eu já li para vocês, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, sempre ela em primeiro. Por quê? Porque ela foi a principal personagem desse momento. Ela é a que vê Jesus ressurreto. Dá a impressão que foi um grupo de mulheres, não, mas foi só ela. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. E aí, Marcos faz questão, da qual expelira 7 demônios. Irmãos, mais uma vez, pare de tentar esconder o seu passado. A gente chega na igreja, a gente é feito uma nova criatura. Louvado seja Deus. Mas por que você está tentando omitir o seu passado? Por que você está tentando aparentar que você é um crente desde que você nasceu na maternidade? Não tem crentes na maternidade. Todo cristão, no decorrer da sua vida, ele teve que ser regenerado. Porque Marcos coloca isso para mostrar como Deus usa pessoas assim, desprezíveis para o mundo, mas que têm valor para Deus. A gente começou hoje a exposição falando Romanos e falando em 1 de Coríntios. Quando Paulo fala dele, em 1 de Coríntios, ele diz: não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas Paulo, para que falar esse assunto agora, Paulo? Isso já aconteceu há tanto tempo, Paulo, deixa isso para lá. É isso que o diabo quer que você faça. Porque isso é o que vai te tornar um fariseu religioso. Essa falsa sensação de que você sempre foi crente. Não, você nem sempre foi crente. Eu e você vivíamos em densas trevas, até que a luz nos alcançou. Isso vai produzir na vida de um cristão verdadeiro 2 coisas essenciais: humildade e amor. Sem essas 2 coisas, irmãos, nós ficamos cegos. Nós não conseguimos distinguir o certo do errado como os fariseus. Teve aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, é por isso que está aqui na sua Bíblia e na minha. Jesus ressuscitou, ele aparece a Maria Madalena, a qual ele expulsou 7 demônios. Para ficar bem claro. Ele apareceu para aquela que era a última pessoa que qualquer um esperaria que ele aparecesse. Porque ela tinha 7 demônios. Espera aí. Na fila da prioridade tem outras pessoas. Tem gente que só tinha um demônio. Tem gente que só tinha 2 ou 3, mas ela tinha 7. Espera aí. Lá em 1 de Coríntios 1, Paulo diz: ele pega os que não são, para reduzir a nada. Por isso que nesse ano de 2023, quanto mais você tentar ser um crente verdadeiro, eu sei que você vai, eu também, em nome de Jesus, vai ter gente relembrando: nada, fulano, vale nada.
Louvado seja Deus quando você ouvir isso, irmão. Realmente. Quando o mundo não te valoriza, é um grande sinal de que Deus valoriza. Quando o mundo te rejeita, você tem um Deus que te ama. E o amor de Deus nos satisfará muito mais do que qualquer afago do mundo. É isso que o diabo quer que a gente não saiba. O amor de Deus nos satisfaz mais do que qualquer afago, do que qualquer abraço que o mundo possa nos dar. Maria Madalena, quem mais é perdoado, mais é agradecido. Glória a Deus. Quanto mais a gente tem consciência da sujeira que Deus nos tirou, mais agradecido a gente se sente e menos propício a ser tentado pelas corrupções do diabo. Diabo, o que é que você tem para me oferecer? Dinheiro? Poder? O Senhor me expulsou 7 demônios e me deu a vida eterna. No caso de Maria Madalena. E agora eu sou uma filha de Deus, diabo. Aquilo, diabo, que você um dia quis ser, eu sou. O cristão sabe quem ele é. Mas para a gente saber quem a gente é, a gente precisa saber quem a gente foi. Por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe quem você foi? Aí você pode saber quem você é em Cristo Jesus. Versículo 10, para a gente já ir concluir. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ela é a primeira testemunha da ressurreição. Uma das grandes evidências da regeneração, e principalmente de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, vocês, ao término desse culto, aleluia, eu também, em nome de Jesus, é que a gente não consegue parar de falar dele. Ele se torna o nosso principal assunto, Jesus. Eu espero que ele seja o nosso principal assunto nesse ano. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, acreditaram e louvaram. Não acreditaram. Por que eu fiz questão de ler até aqui? Porque, irmãos, nem sempre a minha fé e a sua vai contagiar outros. Deveria. Nem sempre vai. E o que eu quero te dizer com isso é, não desista. Esses homens não acreditaram agora, mas depois Jesus vai aparecer, eles vão acreditar, e aí eles vão dar crédito, e vai dizer, ela falou a verdade. Me perdoe por não ter acreditado em você, Maria. Então não desista. Nós falamos isso na sexta-feira. Eu farei com que alguns judeus venham até vocês e se prostrem e saibam que eu amo vocês. Então não é porque as pessoas não acreditam naquilo que a gente acredita que a gente vai desistir. Não, a gente vai continuar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, tempo de Deus, ceifaremos se não houvermos desfalecido. Depois dessa visão panorâmica, a gente pode agora voltar para Lucas e fechar, né? O quebra-cabeça. Ainda tem João que fala alguma coisa, né? Mas eu não vou falar de João hoje, não. Lucas 24, deixa eu ler só a partir, eu vou ler de novo a partir do versículo 1, tá bom? Para a gente dar continuidade melhor assim na nossa estrutura de pensamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, perplexidade fala de você estar diante de uma coisa que você não sabe explicar.
Elas estão cheias de interrogações na cabeça. O que foi que aconteceu? Quem pegou? Onde ele está? Então isso fala de perplexidade. A esse respeito, apareceram-lhe, pois, 2 varões com vestes resplandecentes. Olha o anjo que removeu a pedra. Um deles se assenta à direita, né? Se assenta na pedra. Aqui fala de 2 vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Foi o que eu disse a vocês. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Jesus não está morto, irmãos. Ele está aqui no meio de nós. Ele está dentro de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele estava com você antes de você vir para o culto. Ele esteve com você durante a noite. Ele está sempre conosco. E aconteceu, versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E olha que coisa interessante. Como é importante, irmãos, para você e para mim, estudarmos mais a Bíblia esse ano. Amém? Amém. Vamos estudar mais, irmãos. Amém. Eu não vou fazer nenhum desafio, porque todos os desafios dá errado. Outro dia eu disse: irmãos, vamos ler o Novo Testamento até o final do ano. Eu acho que tinha uns 3 ou 4 meses antes do final do ano, né? Aí no último dia do ano, pastor, eu estou terminando Marcos. Oh, Senhor Jesus. Então, mas vamos ler mais, vamos estudar mais a Bíblia, irmãos, vamos se dedicar mais. A gente vai se surpreender com o resultado. Nós nos tornaremos obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus. E só quem já lutou espiritualmente sabe como é importante manusear bem a palavra de Deus. Satanás não vai atacar você e a mim usando o Alcorão. Não vai atacar você e a mim usando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai usar versículos da Bíblia para tentar produzir na nossa mente incertezas. E se nós não formos obreiros aprovados, a gente vai ficar com dúvidas e pode sucumbir. E poderemos sucumbir, perdão. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Olha a importância da gente se lembrar. Então você, irmãos, não tem que ter o Salmo 23 na porta da sua casa. Você tem que ter o Salmo 23 e toda a Bíblia no seu coração e na sua mente. Não é só o Salmo 23 não, é 91. Nem só os Salmos. É toda a Bíblia. A gente tem que se lembrar dela. Para quando a gente identificar determinado, quando a gente estiver vivenciando algumas coisas, o Senhor me falou que eu vivenciaria isso. E Ele também me disse como eu deveria reagir diante dessas circunstâncias que está escrito. Então, lembrar é nesse sentido. Algo que já foi visto, que já foi ouvido, é lembrado pelo Espírito Santo à medida que a gente necessita no dia a dia para vencer as batalhas espirituais do dia a dia. Versículo 6. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Perceba, ele está falando com essas mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia até Jerusalém. São essas que estiveram com ele aonde? Na crucificação. E agora estão aqui, querendo prestar uma última homenagem, mas ainda sem entender o que estavam fazendo. A importância, irmãos, da gente ter uma fé honesta. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. Tudo aquilo que a gente viu Jesus sofrer no filme foi muito pior.
E Ele passou por isso, para que eu e você fôssemos salvos. Ele foi entregue nas mãos de pecadores e Ele foi crucificado. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Todas as promessas de Deus se cumpriram e se cumprirão. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é aquele que vela pela sua palavra para cumpri-la. Passarão o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Irmãos, a Bíblia, e somente a Bíblia, é digna de toda a nossa confiança. No mundo em que vivemos, nós ouvimos muitas coisas que parecem certas, mas somente a Bíblia é a verdade inerrante de Deus. Inclusive no universo religioso, a gente tem ouvido muitas ideias que parecem certas, mas que quando pesadas na Bíblia se revelam mentiras. Cuidado, irmãos. Nós estamos sendo atacados. E os dardos inflamados do maligno são, na sua grande maioria, falsas ideias, argumentos que ele usa para nos tirar de perto do Senhor Jesus e nos colocar como uma massa seguindo o curso do mundo. Se você perguntasse para as pessoas que estiveram nas festas de ontem, por que você está celebrando o Ano Novo? Elas nem sabem. Por que você quer celebrar o Ano Novo perto de água, perto do litoral? Nem sabe. Mas aí é manjar. Mas tem gente que nem acredita em manjar e pula 7 dias. O mundo não sabe o que está fazendo. Ele vai lá e faz. Sabe qual é assim, a filosofia do mundo é: se der certo, deu. Então o que a gente tem visto, para qualquer pessoa com um mínimo de discernimento, a gente olha e a gente vê as pessoas atirando para todo lado, até para o lado evangélico. Aqui der certo, eu fico. Eu vou num terreiro de candomblé, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja católica, eu vou também na igreja evangélica. Aqui der certo, eu fico. Aqui eu consegui atingir os meus objetivos, eu fico. Aqui me ajudar a ser uma pessoa melhor, eu fico. Essa não é a proposta do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nunca foi um convite para fazer de você e de mim uma pessoa melhor, mas para fazer da gente uma nova criatura. O nosso eu não pode se tornar melhor, ele só pode se tornar pior. Por isso a gente tem que matá-lo, para que o nosso novo eu nasça e reine sobre nós. Então é importante, irmãos, que a gente tome cuidado. As ideias estão sendo lançadas e muitas entram e a gente nem percebe. Quando a gente vê, irmãos, eu já tive essa tristeza de conversar com alguns irmãos e irmãs, e quando você conversa alguns instantes, os argumentos que essas pessoas usam para defender as suas ideias são argumentos absolutamente seculares e diabólicos. Não tem nada de Bíblia. Aí você pergunta: mas essa pessoa ouviu isso aonde? Naquele motivador do YouTube.
naquela pregação da igreja herética que você viu, porque você precisava, né, de uma mensagem que te motivasse para fazer o que você não deveria fazer. Aí aquilo vai entrando. Aquela conversa que você teve com seu amigo ou amiga falso crente, falando da maravilhosa igreja herética que essa pessoa frequenta. Então, esse ano, por exemplo, algumas, não foi um ano e duas, algumas pessoas, pastor, acho que tem alguma coisa de errado com a CCBR. Na minha mente eu disse só uma. E aí, eu digo, por quê? Porque é tudo difícil, pastor. Às vezes é um irmão assim, com raiva de outro, irmão saindo, pessoas se movimentando contra a liderança. Isso está errado, pastor. Como assim está errado? Mas a Bíblia não ensina isso. É uma igreja bíblica, é isso aí. É o que a gente vive aqui. Igreja parque de diversões é uma igreja do diabo, que quer manter as pessoas simplesmente distraídas, sem a mínima noção de que estão indo para o inferno. Olha como minha igreja é legal. Teve o culto da virada, só não teve. Olha como a minha igreja é bacana. Agora em janeiro, a igreja vai ficar fechada 15 dias e a gente vai fazer um retiro. Aí você fala, retiro como assim? Vai todo mundo jejuar e orar? Não, a gente vai para um resort na Linha Verde. Vai ter brincadeiras, vai ter churrasco, vai ter luau. Isso é retiro? Mas as pessoas querem isso. Elas pedem isso. Elas exigem isso. De pessoas que usaram métodos carnais para atraírem elas para dentro. Eu só vou ficar aqui se a igreja for carnal. Então, quando uma pessoa diz assim, mas como assim? Numa igreja bíblica, tanta dificuldade? Irmãos, ninguém nunca leu Atos aqui, não? Para quem lê Atos, para quem vai ler Atos pela primeira vez, tem até um filme que te ajuda. Olha como Deus é maravilhoso. Se não tiraram do YouTube, tem um filme que vai acompanhando Atos, versículo por versículo, né? Acho que são quase 3 horas. E vai mostrando as cenas, né? É muito bom. Eu estou até precisando ver de novo. Em Atos, qual é a igreja que fica brigando por comida? Qual é? É a falsa igreja ou a verdadeira? Hein? A verdadeira. Os irmãos crentes. Mas eles, os cristãos judeus, eles estão recebendo mais comida do que aqueles que estão vindo da Grécia. E aí, como é? Só botaram 2 pãezinhos para mim. O outro está com 3. Isso eram pessoas que não eram crentes? Era gente crente, irmão, estava precisando crescer na graça e no conhecimento. Quando o apóstolo Paulo foi na casa de Cornélio, quando ele voltou para a igreja espiritual, o pessoal louvou a Deus. E aí, você vai fazer o que lá, Pedro? Aquele Cornélio não é nem judeu. Aí Pedro teve que se explicar todo. Não, irmão, eu estava lá, eu tinha comido. Aliás, eu acho que ele tinha comido não, ele estava esperando a comida. Aí ele subiu, como muitos crentes fazem, para tirar um choninho na laje. Aí ele estava lá na laje, ele teve aquela visão, e ele foi para a casa de Cornélio, e aí ele disse, e eu vi eles recebendo o Espírito Santo, como eu poderia negar a água? Aqueles que já receberam o Espírito Santo. Mas a igreja não aceitou no primeiro momento. A igreja era o quê? Crente. Esses desafios, irmãos, só acontecem em um ambiente espiritual como o nosso. Porque está todo mundo aqui querendo ser um crente fiel. E o inimigo quer impedir isso. Numa falsa igreja é muito mais fácil ter unidade do que na verdadeira igreja. As pessoas ainda têm dificuldade de enxergar isso. Imagina. Não, pastor, lá, toda confusão, tudo dá trabalho. Poxa, e se a pessoa quer ser diferente? Você acha que isso daqui é decoração?
difícil. Quando a gente chegar aqui e disser, ai, vai ter um bolo. Não sei pra quê. E vai ser de quê? De chocolate? Ah, não gosto de chocolate, tinha que ser de tapioca. Tá bom, vai ser de tapioca com chocolate. Não, tapioca com chocolate sou alérgico. Tem que ser de amendoim. Nesse tipo de ambiente, irmãos. Ah, o irmão vai trazer suco de maracujá. Por quê? O povo já está dormindo sem maracujá. Imagine com suco de maracujá. Não, fulano vai trazer café. Café pra quê? Deixa as pessoas agitadas. Traz chá de camomila. Alguém tem sempre uma sugestão para dar. Né? Se a gente criticasse menos, né, irmãos? E orasse mais, a nossa convivência aqui vai ser melhor nesse ano de 2023. Em nome de Jesus. Significa que a gente não vai ter desafios no nosso relacionamento entre nós. Vai ter. Porque o diabo não quer que aqueles que Deus colocou junto, nós, permaneçam juntos. O investimento do nosso inimigo, Satanás, é separar os que Deus juntou e juntar os que Deus separou. Ele quer juntar você com o mundo que Deus te tirou. E quer separar você dos seus irmãos e irmãs na fé que Ele juntou em uma família, a dele. Meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Por isso, cuidado. Já concluindo. Versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. E eu vou concluir aqui, irmãos. Os irmãos que vão distribuir a ceia. Hoje nós vamos parar aqui no versículo 8, tá certo? E eu queria trabalhar com vocês, até como preparação para a nossa primeira ceia. Então se lembraram das suas palavras. Irmãos, eu não vou ficar aqui até 5 horas da tarde, fique tranquilo. Mas, será que a gente podia fazer uma retrospectiva de tudo que a gente passou em 2022? Como foi o seu janeiro de 2022? Fevereiro, março, abril, maio. A irmã Osana faleceu. Foi em maio, né? Eu tenho aqui uma fotozinha que o marido dela viu, mas não tem a data. Foi só o versículo que ela gostava. Mas foi nessa parte, né? Antes do meio do ano que ela faleceu. Depois a gente teve o enterro, né, de Dona Maria. Junho, julho, agosto, setembro. Alguns irmãos que estavam conosco começaram a se esfriar, se ausentar dos cultos, passar por alguns conflitos. Durante esse ano tivemos pessoas que frequentaram nossos cultos, que se disseram participantes e membros da igreja e depois saíram falando coisas estranhas. Durante esse ano nós tivemos famílias que se desligaram da igreja publicamente. E vem então outubro, novembro, dezembro. É um novo ano que se inicia. Esse ano de 2023, ele vai ser totalmente diferente de 2022. Mas também ele vai ser totalmente igual ao de 2022. Os dias serão diferentes, mas também serão iguais. Por quê? Porque as promessas e os avisos do Senhor continuam valendo. Eles não mudam. Obrigado, irmão, por conta da data. Então eu quero que você pense nisso que eu falei aqui com vocês. Esse é o último versículo, né, da nossa meditação de hoje. Então se lembraram das suas palavras. Será que a gente está lembrando, irmãos? Olha, eu vou fazer um cálculo por baixo. Vocês vão recebendo os elementos da ceia, vão refletindo. Isso já é uma preparação para o nosso momento tão especial da ceia. Nós temos 4 encontros por semana. Não é isso mesmo? Domingo, segunda, terça e sexta. 4 encontros por semana.
Vamos imaginar que a gente tenha 4 semanas no mês. São 16 encontros por mês. E a gente tem 12 meses. A gente tem cerca de 172 encontros, se eu não me engano. 192, né? Ou mais. Porque tem meses que tem mais de 4 semanas. 4 semanas são 28 dias, né? Então a gente tem meses de 30, 31. 190 encontros. Vamos arredondar, foram mais. 190 encontros em 2022. O que esses encontros nos mudaram? Eu nem estou incluindo o encontro de mulheres, que foram 12 no ano. O estudo de crianças, que é toda quinta-feira. Mas eu estou falando do culto público só, 190. Já imaginou isso? Em 2022. É por isso, irmãos, que nesse ano de 2022, ou aqueles que, como vocês, eram crentes, se tornaram mais crentes, ou aqueles que começaram o ano de 2022 pensando ser crentes, ao longo de 2022 viram que ser crente não era para eles. Por quê? Porque é muito encontro. É muita exortação. É muito alerta. É muita... Obrigado, meu filho. Deus abençoe. É muita sã doutrina. Às vezes a gente não tem a dimensão, porque, né? A gente meio que se coloca, né? Fala por mim, piloto automático. Mais um domingo. Amanhã, se Deus permitir, mais uma segunda, mais uma terça, mais uma sexta. Acabou a semana. Mais um domingo, mais uma segunda, mais uma terça, mais uma sexta. Uma vez por mês tem um encontro de mulheres. O irmão caiu mesmo. Ainda bem que a gente não é católico, senão precisava fazer uma cerimônia para poder limpar aqui. Se a gente não for transformado em cada um desses encontros, a tendência é que eu e você venhamos... Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. É que eu e você nos tornemos ainda mais endurecidos. E essa verdade eu preciso dividir com vocês no primeiro dia do ano, porque ela vai nos acompanhar o ano inteiro, se o Senhor não nos recolher antes. Quando no capítulo 22 de capítulo 22 de Apocalipse, o Senhor Jesus faz um alerta para nós. Vocês não precisam abrir, vocês podem estar em reflexão. Obrigado, meu irmão. Ainda bem que a gente não precisa orar, né? E nem ungir o chão, porque os elementos, eles são apenas um memorial. Não há transubstanciação. Mas, no capítulo 22 de Apocalipse, como eu disse a vocês, eu quero mostrar o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer cada dia desse ano, se o Senhor não nos recolher antes. Versículo 10 de Apocalipse. Já foi, mas não tem problema não. Minha voz é alta, né? Não está tendo zoada na rua. Versículo 10 diz: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Você sabe que você está com menos um ano aqui na terra? Continue o injusto fazendo a injustiça. É isso que acontece quando uma pessoa não regenerada adentra as portas de uma igreja física. E a gente já sabe a diferença, né? Da igreja espiritual para a igreja física. Todos os que fazem parte da igreja espiritual congregam em alguma igreja física, mas nem todos que estão na igreja física foram regenerados e fazem parte da igreja espiritual. Então, quando alguém que não é regenerado entra no ambiente espiritual da igreja, ele se sente absurdamente incomodado, porque ele é injusto e o que ele quer é o quê?
a prática da injustiça. E cada um desses 190 encontros ou mais alertou a ele: você precisa parar de ser injusto. Você precisa parar com a prática da injustiça. E isso foi produzindo o que Paulo falou: comichão nos ouvidos. Até que chega um momento em que o não regenerado não suporta mais esse ambiente que para nós é tão agradável. Não é porque a gente é perfeito, longe disso. É porque aqui a gente se sente sendo aperfeiçoado. Então aqui o alerta que vale para nós, para todos que vieram antes de nós e todos que virão depois de nós. Esse é o alerta. Final do livro do Apocalipse. Continue o imundo ainda sendo imundo. Eu e você não temos a capacidade de regenerar uma pessoa. A única capacidade que a gente tem é de se iludir, dando um banho no porco, colocando uma coleira bonitinha no porco e achando que agora ele é uma nova criatura. Não, ele é um porco. Na primeira oportunidade que tiver, ele vai para onde? Para onde? Para a lama. Só quem tem a capacidade de transformar um porco em uma ovelha é Cristo. Mas às vezes a gente quer fazer isso à força. Aí a pessoa entra na igreja e a gente diz: ó, bermuda não. Bermuda não pode. Sandália. Piercing. A pessoa acabou de entrar. E você que está aqui há 10 anos e o coração ainda está de pedra, já parou para pensar nisso? Então, isso é gradativo. Só em 2022, mais de 190 encontros. Percebeu por que algumas pessoas não suportaram? Não foi um culto que incomodou. Não foram 2 ou 3, foram 190. Só em 2022. A maneira que o Senhor instituiu de proteger a sua igreja foi por meio da pregação. Por isso que Paulo disse a Timóteo: prega. Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. Paulo está dizendo como manter a igreja de Éfeso santa, protegida da corrupção do mundo. Como? Pregando, quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, mesmo sabendo que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sua doutrina. Porque continue o imundo ainda sendo imundo. Você acha que os fariseus, eles eram limpos ou imundos? Imundos. Porque imundícia, irmãos, não fala de aparência de santidade. Fala de santidade real. Fala de pessoas que são transformadas não de fora para dentro, porque não existe essa transformação. A transformação real é de dentro para fora. O justo continue na prática da justiça. Eu e você. Eu quero acreditar que somos nós aqui, viu, irmãos? O justo. Você que tem feito de tudo para viver uma vida correta aos olhos de Deus. Você que se sentiu, eu estou falando de mim, viu? Muito triste na maioria desses 190 encontros. Por quê? Porque revelaram coisas que a gente queria colocar para debaixo do tapete. Mas aí o Senhor foi lá e revelou. E Ele fez isso para quê? Para que a gente continuasse a crescer. Porque uma das evidências da nossa regeneração é o crescimento espiritual. Quem foi regenerado vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor todo novo dia, de glória em glória, até atingirmos a estatura
de varão perfeito. Mas ele diz, e o santo continue a santificar-se. Mesmo o apóstolo Paulo, irmãos, quando escreve aos Filipenses, diz, eu não julgo já haver alcançado a perfeição, um estado de perfeição, mas eu deixo para trás o ano de 2022 que passou. E vou começar do zero esse ano de 2023. Em humildade, em amor, em esperança, em fé. Entendendo que os desafios e provações do tempo presente não podem se comparar com a recompensa que nos está reservada. Devemos iniciar esse ano de 2023 com essa consciência de que aquele que nos chamou é poderoso para garantir a nossa chegada. Ele investiu demais em você e em mim para nos perder no meio do caminho. É por isso que esses 190 encontros não nos tiraram da igreja, mas nos amarraram ainda mais no banco. Porque a gente sabe, irmãos, que hoje em dia, para a gente achar um lugar que se pregue a verdade,